A glória a toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, é motivo de alegria estarmos mais uma sexta-feira na presença do Senhor. É motivo de alegria para nós estarmos mais uma sexta-feira na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero desde já agradecer a rica oportunidade ao nosso pastor Arnóbio, a nossa diretora, a irmã Antônia, toda a sua família e as irmãs que estão à frente desta obra aqui, todas as sexta-feiras, irmã Jeane, irmã Cedilma, irmã Gessina, irmã Érica e as demais irmãs que estão aqui na luta, na peleja, conquistando vitória. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, que fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Esta foi a resposta de Ziba ao seu rei, ao seu senhor. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, aleluia, que esta palavra, ela nos remete à nossa história, ela remete à nossa história. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Onde estaríamos se não estivéssemos aqui nesta tarde, buscando a presença do nosso Deus? Quando eu olho para a história de Mefibosete, aos 5 anos de idade, seu pai, seu avô, Saul, rei de Israel, estava numa luta, numa guerra, numa peleja. E toda a casa de Mefibosete foi morta. Eles morreram nessa batalha. Como Mefibosete era da família real, a serva que cuidava de Mefibosete pega o menino e corre com o menino. Mas naquele momento, o menino e ela caem e ele fica aleijado de ambos os pés. Para onde vai Mefibosete? Mefibosete vai para a casa de Maqui em Lodebar. Lodebar, Debar significa uma terra farta, uma terra que tem fartura. Porém, o Lodebar é uma negação disto. Então Mefibosete vai para uma terra escassa, uma terra que não é próspera, uma terra que muitos pregadores costumam chamar de terra do esquecimento. E aquele menino de 5 anos de idade, pertencente a uma família real, ele está numa terra de esquecimento.
E ali eu fico a imaginar como aquela criança cresce. Como ela cresce em uma terra de esquecimento. Onde possivelmente todos que conheciam a história de Israel, que viveu aquele período, olhava e dizia: este menino era filho de Jonatas. Esse menino seria rei na sucessão de sua família. Este menino agora está aqui esquecido. Aquela criança se tornou adolescente, aquela criança se tornou jovem, ouvindo palavras de negação sobre a sua história. Mas também havia aqueles que olhavam e diziam: sorte dele, ainda está vivo. Por quê? Porque a cultura da época era quando um rei assumia um trono, mandava matar todos os descendentes para que eles não requeressem o trono, para que não houvesse guerra pelo trono. Então alguém poderia olhar e dizer: esse deve agradecer que está vivo, poderia estar morto. Está aqui na terra do esquecimento, mas está vivo. Está vivo. Eu quero dizer para você que está vivo, que há um plano de Deus para a sua vida, de restituição. Há um plano para a sua vida de restituição, de vida. Mefibosete cresceu na terra do esquecimento, aleijado de dos dois pés. Não bastasse ele estar na terra do esquecimento, sem direito a nada, ele ainda era aleijado dos dois pés. E aí a gente se pergunta: quem gosta de estar próximo, junto de alguém que é escanteado da sociedade por sua condição física ou por sua condição emocional? Às vezes não, a sociedade sempre escanteia aquele que não condiz com o social. Se ele bebe, ele é escanteado. Se ele mora na rua, ele é escanteado. Se ele não está bem da mente, ela ou ele é escanteado. Ninguém dá valor. E quando não se tem família, a situação é pior. E quando você descobre que tem uma história de um passado que não aconteceu no futuro, porque ele poderia se ver como alguém que teve sua vida roubada. Ele era para morar num palácio e não morava num palácio. Ele era para ter pais e não tinha os pais. Ele era para ter uma história diferente, mas não, a história dele era aquela. Porque sempre tem alguém que nos olha atravessado, que nos olha diferente, que tenta nos colocar em um lugar recuado de desprezo. Mas eu quero dizer para você, que mesmo você não tendo uma família que lhe coloque numa posição maior, você tem um Deus que está na direção da sua vida. Você tem um Deus que está trabalhando na sua história. Ele poderia se perguntar: por que, meu Deus, eu estou aqui? Por que eu tive os pés aleijados? Por que eu passo por tudo isso? Mas para toda a história há um propósito.
para tudo que a gente passa, há um propósito. Agora, eu e você precisamos estar trilhando o caminho daquele que faz, que planeja, que orquestra, que executa a história de vitória nas nossas vidas. Davi era rei naquele momento. Davi quis construir uma casa para o Deus de Israel, o soberano Deus. Isso a gente vê nos capítulos que antecedem o capítulo 9. E Deus diz a Davi que não era Davi que construiria a casa, que sua descendência, um filho seu, construiria a casa, Salomão. Mas Deus faz promessas a Davi, dizendo que não sairia da família dele o reinado em Israel. Deus faz promessas a Davi que aponta para o Messias, Jesus, que descende da casa de Davi. E Deus diz a Davi que não desampararia os seus. E Deus diz a Davi que se um dos dele se voltasse contra Deus, Deus o castigaria, mas não o abandonaria. Deus faz promessas a Davi, promessas do futuro. E Davi olha para Deus e diz: meu Deus, quem sou eu para que o Senhor faça promessa aos meus descendentes? Quem é minha casa para que o Senhor faça a mim promessa que se estenderia às gerações futuras que ainda viriam? E aí Deus está dizendo hoje para mim e para você que Ele tem promessas para os teus netos, para os teus bisnetos, para a descendência que vem, porque Ele tem o controle nas mãos. E aí eu entendo que Deus estava no controle da vida de Mefibosete. Davi ali se alegra no Senhor, o Senhor faz promessa de vitória contra os seus inimigos, e o capítulo 8 é destinado às vitórias de Davi. E de repente, em um dia, Davi, com o coração tão agradecido a Deus, ele lembra de uma promessa, de um pacto que ele havia feito com Jonatas, filho de Saul. Jonatas era amigo de Davi, mas era o filho do rei que queria muitas das vezes matar Davi. Não queria que Davi ocupasse o trono. E Davi ali ganha as batalhas, lembra desse pacto com Jonatas, e aí chama alguém da casa de Saul e pergunta a Ziba, que era um servo do templo de Saul e que cuidava de tudo que tinha sido de Saul. O texto diz que se havia um servo na casa, não é da casa, é na casa de Saul. Então eu entendo que ali havia uma casa, ali havia todos os pertences da família de Saul, que Davi não se apropriou, mas era o rei, mas que tinha um servo cuidando das coisas de Saul. E ele chama esse servo e pergunta ao servo: há alguém da casa de Saul? Veja que na visão humana não era para existir ninguém. Todos eram para ter descido à sepultura. Mas Deus incomoda Davi e faz ele lembrar de uma promessa. Então nós servimos a um Deus que ainda incomoda o homem para realizar algo que foi prometido aos nossos antepassados.
Porque quando eu lembro que Deus envia os seus para plantar sementes, e as sementes, quando caem em terra boa, germina e dá frutos 60, 70 até 100. Eu entendo que nos meus antepassados a semente ela foi plantada e me alcançou. E nos alcançou. Porque eu não conheço a história dos meus avós. Eu não lembro, porque eu não era nascido, dos meus bisavós. Mas a promessa existia lá atrás. E a promessa sobre a vida de Mefibosete, sem nem que ele existisse, já havia sido feita. Porque Jonas pediu para que Davi, ao assumir o trono, não matasse os seus, mas cuidasse deles. E naquele momento, Davi, inquietado pelo Espírito de Deus, manda chamar. Mas manda chamar o servo da casa de Saul. E quando o servo chega, disse: Ah, Senhor, há alguém. Mas esse alguém é aleijado de ambos os pés. Ziba, que era servo de Saul, naquele momento, ao invés de glorificar a Deus, porque o rei usaria de bondade para os descendentes da sua casa, da casa do seu senhor, ele disse: há alguém, mas este alguém é aleijado de ambos os pés. Alguém sabe quem você é, mas faz lembrar de você, de quem você era, ou da sua situação, do contexto daquele momento. Aí diz: mas fulano, Maria, João é desse jeito. Não dá. Porque é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que não dá para você. Mas aí ele lembra da sua história. Só que nosso Deus, ele trabalha de forma diferente do homem. E ele trabalha não naquilo que nós vemos. Porque Paulo ele diz: não olhe para aquilo que você vê, mas olhe para o invisível. Porque o invisível nos faz chegar lá. E quem é o invisível? É Deus, é o Espírito de Deus, através da sua palavra, nos revelando as suas promessas. Mas mesmo assim, o rei diz: vai chamá-lo. E eu glorifico a Deus, porque quem éramos nós, distantes de Deus, separados da casa do Pai, do relacionamento com Deus. Mas o Senhor, ele fez o quê? Pegou seu filho, seu único filho, e nos reconciliou através da cruz com o Pai. Aqueles que estavam esquecidos, porque nós não fazíamos parte da promessa. Nós não fazíamos parte do povo de Israel. Mas o povo de Israel não aceita. E Jesus, ele vem para nós também. E ele enxerta-nos nele mesmo, na videira verdadeira. E nos chama de jambuzeiros enxertados na videira. Glória a Deus. E aqueles que não faziam parte agora, está na casa, no palácio, em frente à mesa, participando das bênçãos, das promessas. Aleluia, glória a Deus. Mefibosete agora aparece na frente do rei. O aleijado de ambos os pés, ele aparece na frente do rei. Não foi necessário alguém lá e curar Mefibosete dos pés. Não. O rei chamou o aleijado.
Porque Deus não olha a sua condição física. Deus não está olhando a condição que você está. Ele está olhando para você, que é herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Ele está olhando para o homem, para a mulher, para o jovem, para o ancião. E não para a situação. E o povo, o que é que vão dizer? Vão ver. Ver o quê? O aleijado entrar pelas portas, entrar dentro da casa, sentar na mesa e cear com o rei. É isso que eles vão ver. Aleluia, glória a Deus. É aí que faz aquele pensamento inicial que eu disse: quem quer estar próximo dos esquecidos? Quem quer estar próximo daqueles que ao ver aos seus olhos possui alguma deficiência? Mas o rei, ele chamou Mefibosete. E Mefibosete agora é tratado como participante da família. Davi chama de filho. E agora eu posso até imaginar o filho chegando, assentando-se à mesa e dizendo: chega um dos filhos de Davi. Diz que os filhos de Davi eram os mais belos, né? Os valentes de Davi. Chega, senta na mesa. Aí vai pegar o pão. Aí Davi diz: espera aí, ainda não começou não chegaram todos. Aí chega oficiais talvez. Aí Davi diz: ainda não chegaram todos. Mas de repente chega Mefibosete. Aleluia. Chega Mefibosete, andando devagar, mas senta à mesa e diz: esse agora é integrante da família. Aleluia. Irmãos, eu estou dizendo para você que você é integrante da família. Eu estou dizendo para você que está em casa que você é integrante da família de Deus. Eu estou dizendo que você tem um lugar na mesa. Eu estou dizendo que você participa das promessas. Agora é necessário você sair da prostituição. É necessário você sair do lugar que você está. Se levantar. Aleluia. E tomar posse daquilo que é teu. Aleluia, glória a Deus. Mefibosete agora está lá, sentado. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: olha o que é que Deus está dizendo para você. São palavras do rei Davi. Mas eu posso usar essas palavras para dizer o que Deus está dizendo para contigo. Porque há uma representatividade de Deus nesta história. Ele diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, por amor de Jesus, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Hoje tem uma mesa aqui. Hoje tem uma mesa neste lugar. Desde as 9 horas nós chegamos aqui para participar de uma mesa. Um encontro com Deus.
E Deus, Ele está presente. Olha, naquela mesa de Santa Ceia, Ele diz: desejei muito estar convosco, cear convosco. Quem era que estava na mesa? Os 12 discípulos. E no meio deles, o que trairia. Mas Jesus, Ele disse: desejei muito estar convosco, participando desta ceia. Quem te trouxe a este lugar? Quem falou ao teu ouvido que aqui tem solução para ti? Quem disse a tu que é Ele que vai resolver a tua situação? Quem te disse que é aos pés dele que o teu problema é resolvido? Foi o inimigo da tua vida? Não, meu irmão. Foi o Espírito Santo de Deus que bradou aos teus ouvidos, ao teu coração, dizendo que o teu lugar é este. Glória a Deus, aleluia. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aí entra a situação. Mefibosete esquecido. Mefibosete vivia a vida dele, mas dentro dele havia um sentimento de rejeição. Dentro dele havia um sentimento de rejeição pela sua condição. Eu não sei qual é a condição que tem te levado a tu se achar como Mefibosete julgou ser um cão morto. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: as palavras de negação que vêm aos teus ouvidos, que vêm ao teu coração, elas não partem do Deus Todo-Poderoso. Não. Ela não parte do Senhor dos Exércitos. Não. Ela vem do inimigo para te puxar para baixo. Para que você não saia da condição, da situação que você está, da circunstância que você se encontra. A vontade do Pai é que você saia do sofá, é que você se levante da cama, é que você vista uma roupa bonita e venha à casa do Pai adorar Ele. Olha, alguém poderia ter dito para Mefibosete que o rei ia restituir ele. Mas precisou Mefibosete sair de Lodebar e chegar até o palácio do rei. Precisou sair e chegar. Muitas das vezes você está aqui todas as sextas-feiras, ouvindo pelo celular, pelo televisor, e você se sente sem forças de se levantar e chegar até aqui. Essa falta de força é opressão maligna, para que você não alcance a bênção de Deus. Nós estávamos conversando ali na porta, quando a irmã falou aqui alguma coisa sobre Efatá. A porta está aberta. Jesus é a porta. E essa porta está 24 horas aberta. E Ele não só é a porta. E o Espírito Santo, Ele fica: vinde, vinde, vinde. E você está como se estivesse em um labirinto. A porta está aberta e você não consegue chegar na porta. E o que é o labirinto? É a circunstância que você está vivendo. É a circunstância. E o que é preciso? Tomar uma decisão. E é tão difícil você se levantar, se vestir e chegar a este lugar? Quem está te chamando? E quem está te colocando nessa prostração que você se encontra? Quem é mais poderoso? Aleluia.
homem, mulher, ouve a voz do teu Deus, toma uma posição e chega a este lugar. Aleluia. Mefibosete foi. Mefibosete agora iria cear, iria se alimentar todos os dias na casa do rei, num palácio, na mesa com o rei. Aqui está acontecendo uma restituição. Aquele que estava esquecido agora está dentro do palácio. E Ziba iria servi-lo. Ziba iria administrar junto com seus filhos. Mas Ziba foi quem chamou ele de aleijado. E mais na frente, quando a gente vai encontrar mais sobre a história de Mefibosete, Ziba, que estava dentro da casa, se servindo de tudo que pertencia ao seu senhor, não se contentou em servi-lo e quis traí-lo. Quis trair Mefibosete. Enviou um jumento, disse que o seu senhor era aleijado dos 2 pés. Então vai ter sempre alguém que vai estar lançando sobre sua face quem você era. Mas não é quem você era que importa mais, é quem você é. É quem Deus te fez ser. Filho, herdeiro, com promessa que nem ouvido ouviu, nem olho viu o que Ele preparou para você, para nós. Agora ele vai, faz o jumento, chega lá perto de Davi e diz: Davi pergunta: cadê teu senhor, Mefibosete? Ele disse que agora é a chance dele de ocupar o trono. A gente percebe aqui, irmãos, que o diabo nunca vai se contentar. Ele nunca vai estar parado. Ele está 24 horas trabalhando contra nossas vidas. O intuito dele é impedir que nós tenhamos comunhão com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos levantamos, nós oramos, nós buscamos. De repente, quando a gente põe o pé na sala de casa, não precisa sair não. Aí o vendaval começa. Querendo fazer o quê? Tirar a tua visão. Querendo fazer o quê? Fazer você esquecer. Tapar os seus ouvidos para a voz do Espírito. Querendo fazer você esquecer as promessas de Deus. É simples. É simples. Muitas das vezes você chega até num culto e diz: eita, eu não estou sentindo nada. E quem disse que é para você sentir? Procure aqui na palavra de Deus onde é que disse que é para você sentir. É para você ter certeza do que Deus falou para você. É para você dizer assim: a palavra de Deus diz que a vitória é minha. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus me dá a certeza da vitória. Isso é posicionamento. Isso é você chegar diante da tempestade e dizer: pode até balançar, encher de água, mas não vai afundar, porque eu vou chegar do outro lado. Ninguém vai morrer. Isso é fé. Fé. E como eu alcanço isso? Como eu alcanço isso? Através da palavra. Ouvindo a palavra. Mas eu estou em casa e estou ouvindo a palavra. Você não está olhando para aquele que fala a palavra. Você está olhando para as circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, acontece o que conosco? Afunda. Pedro afundou porque olhou o vento. Sentiu o vento, afundou. Irmãos, eu estou falando aqui como eu falo para os meus alunos.
Eu digo para ele, é necessário ter fé. Para alcançar a fé, alunos, eu digo, vá para a palavra. Vá ouvir a palavra na igreja. Ligue o som na palavra. Se conecte à palavra. A palavra vai gerar em você aquilo necessário para você vencer. Aleluia, glória a Deus. Mefibosete se levantou e foi. Está lá agora Ziba. Ziba aceitou, mas estava incomodado com a situação. E planejou um plano contra Mefibosete. E agora? Davi se enche de ira e diz que a partir daquele momento, tudo que era de Mefibosete agora é de Ziba. E Ziba todo afoito, vai até guerrear com o rei. Chega na cidade com o rei. Mas chega lá Mefibosete. Mefibosete chega diante do rei. Louva a Deus pela vida do rei, porque o rei não morreu, porque Davi não morreu. Aí Davi diz, por que você está se queixando? Aí ele disse, não, Senhor. Não, agora tudo que é seu é dividido. É seu e de Ziba. Mefibosete olha para Davi e diz, a minha alegria é que o Senhor está aqui com vida. O que eu tinha que o Senhor me deu, não é necessário mais. Por quê? Porque eu estou na casa do rei. Dentro de Mefibosete se criou uma força que ele percebeu que não é preciso riqueza para ser filho do rei. É necessário viver como filho do rei, na palavra, na oração, no jejum. 3 coisas que a gente roda e só percebe uma coisa. Só é necessário 3 coisas para vencer: oração, jejum e palavra. Jejum, oração e palavra. Só precisa dessas 3 coisas para você vencer na vida. Eu digo vencer. Não vai te livrar das tempestades. Não vai te livrar dos vendavais. Não vai impedir que Ziba apareça na tua vida planejando contra ti. Não vai te impedir de muitos olharem para os teus pés. Não. Mas em tudo isso, Deus te fará mais que vencedor. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, que meu Redentor vive e por certo se levantará. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, os dias são maus. Já falei isso outra oportunidade e volto a falar. Os dias são difíceis. A única coisa que não muda é Deus. A única coisa que não muda é sua palavra. Nem sombra de variação existe nela. E quem muda? Os homens. Os homens mudam. E eu tenho que estar vigilante. E nós, vigilantes do Senhor, para que nenhum mal tenha êxito em nossa trajetória de vida. Nenhum mal tenha êxito. Mas, irmão, você falou que Mefibosete aos 5 anos caiu. Isso não é um mal? Eu pergunto a você, depois de ouvir sobre Mefibosete, foi mal na vida de Mefibosete? Se Mefibosete tivesse estado bem, certamente ele queria o trono. Certamente morreria pelo exército do rei Davi, porque o trono pertencia a Davi. Mas para se cumprir promessas e propósitos, às vezes a gente fica numa condição
de aleijado dos 2 pés. E você e eu não entendemos os mistérios nem como Deus trabalha. E não cabe a nós indagarmos, cabe apenas aceitar, confiando e vivendo na palavra. E vivendo na palavra. Porque a gente estava falando de alguém que pertencia à família real. Era aleijado, mas pertencia à família real. Estava esquecido, mas pertencia à família real. E quem somos nós? Eu e você. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E por aqueles que estão lá fora. E Ele diz que Ele dará, Ele entregará, Ele apresentará todos eles a Deus. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, peço encarecidamente